Então aqui a gente vai fazer a abordagem cirúrgica para o tratamento da hérnia de disco L4, L5. Esse é o lado esquerdo. Essa hérnia, ela está situada, a migração dela na porção neural do forame de L4 do lado esquerdo. A gente consegue ver aqui no AP. Porém, a interface articular e o complexo facetário, a gente não tem uma definição muito grande. Quando eu dou um zoom, eu consigo ver os limites. Então, eu tenho a porção inferior do pedículo de L4. A migração está nesse pedaço aqui. Ela não passa da borda medial dos pedículos. E eu tenho a porção discal do forame L4, L5, que vai ser o início da nossa abordagem. A gente está na fase inicial de um acesso transforaminal L4, L5 do lado esquerdo, onde a gente consegue ver a porção discal do forame. Aqui a gente consegue identificar os três principais corredores ósseos que a gente tem para ataque no canal pela porção discal. Eu tenho a borda ventral da SAP, a borda superior do pedículo e a incisura vertebral superior aqui ao fundo. Então aqui eu tenho o disco, ou seja, a minha incisura está aqui no fundo, ou seja, tudo isso aqui é hérnia. Eu já tenho a ponta da SAP exposta aqui, eu já tenho a gordura da porção neural do forame, ou seja, a hérnia é exatamente isso daqui em azul, mas eu vou primeiro chegar ao canal para a gente chegar nos limites dessa hérnia, que vai até a borda medial do pedículo. Ela não entra no canal, é uma hérnia puramente foraminal, com uma migração cranial a uma porção neural do forame. Então aqui a gente está num estágio avançado da abertura dos corredores ósseos. A gente está vendo aqui, ó, a borda medial do pedículo. A gente está com a incisura medial, a borda medial da incisura vertebral superior aqui. A drilagem da borda ventral da SAP. Isso que está pulsando aqui, ó, já é a raiz descendente de L5. E eu estou caminhando medialmente no limite medial da hérnia, ou seja, eu estou já separando aqui o meu conteúdo herniário com a raiz descendente, ou seja, a partir de agora a cirurgia ela já fica num nível mais tranquilo de manipulação das estruturas, porque eu já tenho esse controle aqui da estrutura neurológica. Então agora, lá no fundo das 3 horas, a gente vê a borda medial do pedículo de L5, a drilagem da borda ventral da SAP, a ponta do ligamento amarelo em direção à ponta da SAP. A gente está apoiado com o bisel no início da incisura vertebral inferior de L4. Às 9 horas eu tenho a gordura da porção neural do forame. Meio-dia, o ligamento amarelo do teto da porção neural do forame. E aqui no fundo eu tenho a migração cranial da hérnia pintada em azul. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou mexer nela ainda, eu vou ganhar mais espaço aqui exatamente para a gente atacar esse fragmento. Inventário final de um acesso transforaminal L4, L5 do lado esquerdo. O tratamento de uma hérnia de disco com migração cranial na região neural do forame, comprimindo a raiz emergente de L4. A gente consegue ver no limite inferior da porção discal do forame os corredores ósseos que a gente utilizou. Então, a drilagem da borda ventral da SAP, a drilagem da borda superior e medial do pedículo de L5, a drilagem da borda medial da incisura vertebral superior de L5, criando então espaço para a gente identificar a raiz descendente de L5, que foi a nossa referência. A gente identificou também a incisura vertebral superior e fomos atrás da incisura vertebral inferior de L4, onde a gente criou o outro corredor de trabalho exatamente para acessar a porção neural do forame, para a gente conseguir
chegar a acessar a axila da raiz. Percebam, às 9 horas eu tenho a raiz emergente de L4, com gordura em todo o seu trajeto, ou seja, não tenho mais hérnia nessa região. Eu vejo aqui às 12 horas a porção do ligamento amarelo que corresponde ao teto do forame, da porção neural do forame. Eu estou olhando a extensão da raiz emergente até a porção extraforaminal, sem nenhuma compressão. A gente utilizou o corredor de acesso da drilagem da cortical da incisura vertebral inferior para a gente não manipular tanto a estrutura neurológica, finalizando então a descompressão desse segmento. A gente está no início de um acesso transforaminal L4 L5 do lado direito para uma estenose crítica de forame, onde a gente consegue observar a borda ventral da SAP, a borda superior e medial do pedículo, a incisura vertebral superior de L5, o disco aqui, e aqui é o início do recesso lateral. Então a gente vai trabalhar os 3 corredores ósseos, a borda ventral da SAP, a borda superior do pedículo e a borda medial da incisura vertebral superior, para chegar na borda lateral do canal desse segmento. A gente consegue ver o corredor ósseo que foi criado utilizando a drilagem da borda ventral da SAP, a borda superior e medial do pedículo e a borda medial da incisura vertebral superior, mostrando a raiz descendente de L5 pulsando livremente, tanto no seu componente distal, posterior e anterior, ou seja, uma descompressão total da raiz descendente. A gente consegue ver as interfaces do disco, né, a incisura vertebral superior, o disco, a placa terminal, a incisura vertebral inferior de L4, e a gente consegue observar pulsando a raiz emergente de L4 até a sua axila, configurando então uma abertura da porção neural do forame, ou seja, foi feito aqui nesse caso também uma foraminotomia, liberando então a raiz emergente de L4 e a raiz descendente de L5.
Então aqui a gente está na primeira fase de liberação das estruturas, a gente consegue ver às 3 horas a raiz emergente de L2 completamente livre, pulsando a gordura anterior, a gente vê a axila dela aqui. O que a gente fez? Um caminho ósseo pegando a incisura vertebral inferior de L2, a incisura vertebral superior de L3 e fomos criando uma calha em direção à linha média. Então a gente já pegou a primeira referência aqui e agora a gente só vai caminhando nesse sentido. Então a estrutura óssea vai caminhando a gente até encontrar um caminho que nós temos com a fresa manual contralateral. Na incisura vertebral inferior de L2, drilando, ó, eu tenho o limite aqui do canal. Então aqui, ó, eu tenho superiormente o complexo osteoftário calcificado e aqui eu estou empurrando, ó, o corpo de L2, ou seja, todo esse bloco aqui agora a gente vai tirar, ou seja, a broca nossa tem 3,5 mm, então eu vou criar uma canaleta até o lado contralateral. Só que o meu canal de trabalho, ele está protegendo a raiz emergente, então eu estou trabalhando na axila da raiz aqui, ó. Então o corredor ósseo, ele vai me permitindo criar esse espaço sem abalo na manipulação e na eletromiografia. Então quando eu vou usando a referência óssea de drilagem da incisura vertebral inferior de L2, eu vou acompanhando a raiz emergente de L2, e a própria gordura já vai mostrando para mim o caminho, ó. Então eu tenho ali ligamento longitudinal posterior, gordura e a raiz aqui, ó. Então essa estrutura está abaixo do ligamento longitudinal, então eu vou continuar caminhando aqui, ó, desinserindo. Então eu tenho a compressão do complexo calcificado, o azul de metileno no disco e o osso da incisura que eu vou usar como corredor de acesso. Então aqui eu estou com a câmera praticamente horizontal, meu canal de trabalho. Então eu vou aqui drilando o osso, olhando o raio. Ó, deixa eu pisar do raio, ó. Estou drilando, ó. Platô inferior de L3, ó. Criando meu corredor aqui, ó. E o platô inferior de L2, ó. Então, eu estou criando meu corredor conforme programado e eu vejo pelo raio. Consegui uma quina de osso ali, ó. Então, inventário final de um acesso transforaminal L2, L3 do lado direito, por uma descompressão central do canal, às custas de uma hérnia de disco calcificada. A gente consegue observar meio-dia a raiz emergente de L2, o corredor de acesso ósseo que a gente criou na incisura vertebral inferior de L2, o disco L2, L3, o corredor que nós criamos na incisura vertebral superior de L3. A gente consegue ver a axila da raiz, a estrutura calcificada, a gente deixou aderida à raiz descendente, mas tiramos toda a sustentação dela, então ela está solta. Criamos um corredor na incisura vertebral superior de L3 e a inferior de L2, indo até a linha média, como a gente consegue ver lá no raio. Passamos da linha média e chegamos na borda pedicular contralateral, descomprimindo então o canal.